Professores de idiomas, bom dia, tudo bem com vocês? Então, essa vai ser a nossa primeira live. E pensando nas dores dos professores, de como ajudar vocês, eu trouxe esse primeiro tema para a gente conversar hoje. E é um tema aí que às vezes gera uma certa polêmica, uma certa dúvida de como fazer. Afinal, a pergunta que eu tenho para vocês é: aula experimental gratuita vale a pena fazer? Bom, gente, não existe nenhuma regra de que seja bom ou ruim fazer aula experimental. Tem professores que conseguem excelentes resultados, conseguem novos alunos através desse formato. Mas a minha ideia hoje é trazer uma proposta diferente para vocês. Bom, algo que a gente pode fazer, ao invés de ofertar uma aula experimental gratuita, é agendar uma entrevista inicial. E qual que é a diferença? Pensa só, o que acontece com a aula experimental gratuita? Às vezes, a pessoa nos procura por direct, ou por WhatsApp, mensagem, até pessoalmente, diz assim: olha, eu quero fazer aula de inglês com você, ou de espanhol, ou de francês, mas eu não entendo nada, eu sou nível iniciante. E aí você, tá certo, ok. E aí você vai lá, prepara um material, né, uma aula que você acredita que funciona para nível iniciante. Só que a pessoa te surpreende. Ela foi modesta, disse que não sabe de nada, mas ela joga videogame ou ela faz muito uso de app. Então, o speaking dela, a comunicação dela, a fala, ela não tem muito, mas a compreensão e formar pequenas frases ela tem. Então, às vezes, aquele plano de aula que você tirou tempo para fazer já vai por água abaixo. Porque na hora de realmente conversar com a pessoa te surpreende. Ou pode acontecer o contrário. Você prepara uma aula que na sua cabeça vai ser tranquilo, vai fluir bem, e a pessoa acha super difícil e acaba não fechando com você. Por quê? Porque embora a pessoa fez o primeiro contato com você, seja por mensagem ou pessoalmente, demonstrou interesse, vocês não tiveram o que nós chamamos de entrevista inicial. E como que funciona? Bom, muitos professores têm a didática excelente, mas têm a dificuldade na área comercial. Porque a partir do momento que a gente começa a empreender, a gente não pode ainda contratar uma equipe, nós acabamos sendo tudo, né? Da nossa empresa, o comercial, marketing, financeiro, tudo. Então, o que acontece? Muita gente faz assim, ó. O aluno, eu quero ter aula contigo. A pessoa já vai dizendo o preço, já vai naquele desespero, acaba não fechando. Primeiro, você precisa conhecer o seu aluno. Então, vamos lá. Aula experimental, esse formato que vocês já conhecem, que é preparar um recorte de aula e apresentar para a pessoa. Tem vezes que funciona? Sim, mas tem vezes que realmente não funciona. Qual é a sugestão que eu tenho para vocês? A substituição de uma aula experimental pela entrevista inicial. Como é que funciona? A pessoa que te procurar por aulas, você agradece a pessoa ter vindo até você, agradece a escolha da pessoa e diz assim: qual o dia que você tem disponibilidade? Eu tenho disponibilidade para amanhã à tarde, às 13 horas. Fica bom para você? Fica, mas eu queria já saber quanto é. Não, vamos conversar amanhã porque eu preciso conhecer a tua necessidade, a tua demanda, e aí eu te passo valores. E é verdade. Você precisa conhecer o que aquele aluno vai precisar, gente. Por mais que seja um aluno de nível iniciante, não é o mesmo material, a mesma metodologia que vai funcionar para todo aluno que chegar para você, não. Por isso que não é bom a gente subestimar a importância da entrevista inicial. Agendou para amanhã, 13 horas com o aluno? Perfeito. Qual é o próximo passo? Se organizar. Organize o que você vai perguntar para o seu aluno. Organize o espaço que você vai se conectar com o seu aluno, se for online. De preferência um local, mesmo que seja na sua casa e que tenha outras pessoas nesse horário em casa, tenta combinar com a família para fazer silêncio, para a pessoa que está negociando com você não ouvir que tem gente perto ouvindo. Tenta também deixar uma aparência agradável atrás de você, se tem objetos, quadros, ou o que tem, né, no seu cenário que vai aparecer na tela, né? Tenta ver a questão também de iluminação, se o ambiente não está muito escuro.
Questão de barulho, a gente sabe que é um desafio que a gente enfrenta com as aulas online, né? Com esses serviços remotos. Existem barulhos que não dependem da gente, que é na rua, ou não é dentro de casa que a gente pode solucionar, mas tentar procurar um espaço mais tranquilo possível, tá? Então, organizar o que você vai falar, organizar o ambiente que você vai receber o aluno, seja virtual ou presencial, se você tem uma sala onde você recebe seus alunos presencial. Pronto, chegou o dia da entrevista. O que é que você vai perguntar para o aluno? Tem várias coisas que você pode perguntar. Por exemplo, a demanda da pessoa com o idioma, né? Como assim a demanda? Por que ela está buscando pelas aulas? É para viagem? É para negócio? É para encontrar um emprego? É para fazer um intercâmbio, um mestrado, um doutorado? É muito importante você fazer esse diagnóstico de qual que é o objetivo do seu aluno. E no dia da entrevista inicial, é importante que você deixe o seu aluno falar. Às vezes a gente fica tão empolgado, empolgada em querer fechar uma nova aula, em querer de fato ajudar os nossos alunos, mas a gente acaba não exercendo a escuta. E na entrevista inicial, é interessante que quem fale mais seja o seu futuro aluno ou aluna. Deixa a pessoa à vontade, já tenta quebrar o gelo, tá? Se a pessoa estiver nervosa, com medo de que você fale inglês com ela, ou espanhol com ela, fala na língua mãe da pessoa, em português mesmo, certo? Deixa a pessoa à vontade. Ela precisa, esse aluno, essa aluna, ele precisa sentir confiança com você. Precisa sentir que você tá ali para ajudar a pessoa nesse processo. E não para julgar se ela tem um sotaque. Outra coisa, gente, essa questão isso aí já é um assunto para uma outra live, né? Mas às vezes a gente vê muito pessoal falando, aprenda inglês sem sotaque, né? Eu vou te ensinar como ter um sotaque americano. Se vocês desejarem, eu posso gravar uma live sobre isso. Gente, o sotaque, ele faz parte da nossa identidade. Então, a gente pode morar há 500 anos nos Estados Unidos, mas nós continuaremos sendo brasileiros. E não tem problema algum que as pessoas que falem conosco percebam que nós somos brasileiros, tá? Então, existe a fluência, e existe o sotaque, e existe a pronúncia. E os três são diferentes. É possível você ter uma excelente pronúncia, você ser fluente, e você continuar com o sotaque brasileiro, porque é a sua identidade, então você não precisa fugir disso. Agora, é claro, tem pessoas que vão insistir, eu quero falar igual um britânico, fica à vontade. Mas cuidado para não passar essa pressão para os teus alunos, porque não é isso que vai garantir fluência para eles. Mas isso a gente conversa em outro momento. Voltando para a entrevista, pergunta se a pessoa já estudou antes. Talvez essa pessoa venha com traumas de alguma escola que ela fez aulas e não funcionou, de uma metodologia que ela não gostou, ou de um livro, uma abordagem que não funcionou para ela. E às vezes ela já desenvolve um bloqueio de que ela não vai conseguir aprender novamente. Então você precisa ouvir, exercita a escuta. Pergunta se a pessoa já estudou antes, ou em escolas de idiomas, ou se ela já fez aulas particulares, quanto tempo, como foram essas aulas, para você, se não funcionou, você também não fazer igual. Olha como a escuta é importante. Quanto tempo ela fez essas aulas, né? Sem entrar muito na privacidade da pessoa, se ela puder lhe falar por que ela parou, enfim, se ela não gostou das aulas que ela tinha. Feito isso, é importante você sondar também a disponibilidade da pessoa e é importante, gente, você preparar a sua parte comercial. Porque o aluno, na entrevista inicial, ele quer ser ouvido, ou a aluna quer que você escute, preste atenção na necessidade dele e ele quer que você resolva o problema dele. Então, você não precisa passar muito tempo mostrando o livro. Olha, esse livro aqui é importado e a gente vai ter aula com ele e tal. Você pode mostrar, mas seja breve, sucinto. Tenta focar em como você vai preparar a aula para ajudar o aluno com a necessidade específica dele, certo? O que mais que eu tenho para dizer? Então, exercite a escuta. Seja humilde com esse aluno, mesmo que você tenha um excelente conhecimento, não fica naquela ânsia de ter que mostrar que você fala muito bem. O aluno, ele quer ser compreendido.
Então, não há necessidade, não é obrigatório nem você falar do seu currículo acadêmico. Ah, eu sou graduado em letras, pós-graduado em fonética, tenho mestrado em Harvard. Se você quiser falar, ou se o aluno pedir para você informar sobre o currículo, você fala. Se não, tente exercer mais a sua escuta. Na hora de você se apresentar para o aluno, você pode dizer assim, então, fulano, a gente conversou ontem, você já me conhece, né? Já acompanha o meu trabalho aqui no Instagram, enfim. Mas deixa eu te contar mais um pouquinho sobre mim. E aí, você prefere que eu fale em inglês um pouquinho para você ouvir, o que você me entende, ou eu falo em português? Às vezes eles aceitam que a gente fale em inglês, e aí a gente já percebe se ele é um real beginner. Na hora de você se apresentar, fala o seu nome em inglês, seus hobbies, como foi que você decidiu dar aulas particulares, fala algo divertido sobre você, se você desejar falar, né? E aí, às vezes, o que acontece? O aluno que te falou que não sabe de nada, ele, eu entendi. O seu nome é Tamara, você mora em tal lugar, você se formou não sei aonde, o seu hobby é assistir série. A pessoa conta tudo. Então você já detecta que ela tem um listening bom. E aí você diz, agora fulano, se apresenta você, se você desejar tentar em inglês, fica à vontade para falar. E às vezes a pessoa já respirou, já viu que você não tá pressionando ela, às vezes sai ali um hello, né? Enfim, ela fala alguma coisa e ali já gera uma confiança. O aluno ou a aluna que te procura para uma entrevista inicial, para ser um futuro aluno, ele vai ganhando uma naturalidade tão grande essa entrevista que é quase 100% certeza a pessoa fechar com você. Mas o que vai definir isso também é o próximo passo da entrevista inicial. Você já se apresentou, já deixou o aluno ou a aluna à vontade, ou o grupo, se for um grupo que te procurar no mesmo dia. Agora é a hora de falar de precificação. As pessoas querem saber o preço. E aí, algo muito importante. Me diga que professor é você, com que perfil você se identifica na hora de falar de preço. Vou fazer 2 encenações aqui, tá? Então, olha, eu posso te dar um desconto. Se você fizer 3 aulas por semana, eu te dou 30% de desconto. Ah, mas se fizer você estudinho de grupo, a gente pode ver. O dia de pagamento, o dia que ficar melhor para vocês. A forma de pagamento pode ser no Pix, boleto, cartão, vocês que mandam. Fazer uma segunda encenação. O valor, eu tenho 3 pacotes de aula. Qual que fica melhor para você? Eu tenho um pacote de 1 hora aula, que custa X, de 1 hora aula e meia por semana, que custa Y, e eu tenho um pacote de 2 horas semanais, que custam Z. A forma de pagamento, boleto ou Pix. As datas de vencimentos que eu disponibilizo para os alunos são dia 10, 15 ou 20. Qual dessas 3 datas fica melhor para você? Excelente! Quanto que você pode começar, fulano? Já podemos começar na segunda? Perfeito! Eu vou te passar, após a nossa entrevista, os dados de Pix para que você possa efetuar a primeira mensalidade e assim já garantir a sua vaga e iniciarmos. Até 24 horas do seu pagamento, assim que for recebido o pagamento da sua mensalidade, em até 24 horas, chegará via e-mail as primeiras informações e materiais da primeira semana de aula. Também te enviarei o link para você adquirir os materiais e comprar os seus livros para as aulas, combinado? Qual desses 2 professores é você? Aquele que tem confiança de passar o preço, aquele que é o dono realmente do seu negócio, que já tem modelos de aula definido, que já tem modelos de pagamento que aceita, que já tem as datas opcionais. É claro que se você puder dar uma opção de 2 datas diferentes ou até 3 datas diferentes para o seu aluno é bom, porque as pessoas recebem em dias diferentes. Percebam que o primeiro professor estava inseguro, olhava para baixo, né? Olhava para baixo, oferecia desconto sem as pessoas pedirem, só por medo de perder aqueles alunos, né? Já o segundo professor, professora, ele já tinha os modelos de aula, ele não dava um monte de aula por semana, todo dia, no máximo até 2 horas, 3 valores diferentes, assim consegue alcançar mais o público.
Aquele aluno que não tem, no momento, não tem um orçamento para pagar as 2 horas, talvez ele queira o pacote de 1 hora e ele vai ficar. Ele tem 3 opções de vencimento e ele tem 2 opções de pagamento. É sempre importante você dar opções, mas você é quem tem que definir essas opções. Afinal, a saúde do seu negócio é responsabilidade sua. Quando você deixa correr frouxo e que as pessoas decidam por você quantas horas elas vão ter, se é todo dia, se é de manhã, de tarde, de noite, se você não define sua carga horária, se você fica dando desconto aleatório, as pessoas não vão respeitar o seu negócio, porque você não está respeitando. Então, a aula inicial, a entrevista inicial, melhor dizendo, ela tem esse papel também. Se apresentar, exercer a escuta com seus alunos e fazer o fechamento das aulas ou não. Tem pessoas que elas vão agradecer, elas vão gostar, mas talvez não é o momento, não coube no orçamento dela, e às vezes a gente fica com aquela ideia de ofertar um desconto. Mas por experiência própria, eu falo para vocês, quem gostar do seu trabalho vai voltar. A pessoa provavelmente vai dizer assim para você: ô fulano, fulana, muito obrigada. Eu amei o seu trabalho. No momento eu não tô podendo, mas eu vou salvar o seu contato, eu vou te indicar para mais pessoas e assim que eu resolver minha situação financeira eu vou voltar. Gente, claro que tem pessoas que não voltam, mas a maioria volta, porque a pessoa percebeu que você respeita a saúde financeira do seu negócio e ela sente confiança com isso. Uma pessoa facilmente manipulável, onde os outros que decidem quanto que você vai ganhar, os outros que decidem como vão te pagar, as pessoas não têm respeito, certo? Então, assim, seja um professor bom, não bonzinho. Existe a diferença do bom e do bonzinho. O bonzinho, todo mundo faz o que quer, e o bom, ele impõe respeito, ele é respeitado e ele respeita os seus alunos. Isso gera uma conexão de verdadeira confiança. Então, respondendo à pergunta dessa live, aula experimental gratuita ou entrevista inicial, né? Ou vale a pena fazer? Eu diria para vocês, com a experiência que eu adquiri hoje, opte pela entrevista inicial. Conheça o seu futuro aluno ou aluna, exerça a escuta, né? Prepare pacotes de aulas, tá? Evita desconto aleatório. O aluno nem te pediu desconto. Valorize o seu trabalho, né? E tem tudo para você ter muito sucesso. Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui no perfil. Deixe nos comentários dessa live, eu vou deixar a live salva, como que você tem feito, se você é do time das aulas experimentais, se você já tentou fazer a entrevista inicial, se você tem interesse em conhecer mais que tipo de perguntas você pode fazer na entrevista inicial, ou até sugestões de temas para as próximas lives, eu deixo você à vontade para deixar o seu comentário, tá bom? Um excelente fim de semana para vocês, uma ótima sexta-feira e é muito bom estar aqui com vocês, tá? Um abraço a todos. Até a próxima live.